Só uma pergunta que eu deixei passar que eu queria perguntar. Cara, pra vocês, isso é uma pergunta que a gente já debateu aqui. Rodrigo, cara, você acha que seria importante pra ele sair do Real Madrid? Tu tá nessa, né? Eu Fazendo tô, essa campanha, eu né? tô. Eu acho que eu, no lugar do Rodrigo, não sairia. Ainda mais É? agora com a chegada do Xabi Alonso. Eu não vejo o Rodrigo um puta protagonista em um outro lugar. Assim, não sei, é um ambiente instável. Ele vai pra onde? Ele vai ser o dono do time em que lugar? Que ele vai ter essa... Aí, ó. O torcedor do Arsenal, Gunners. Putz, cara, não... Porque, por exemplo, o Tuco, fora da grande Pera família, aí, cara. teria um programa, teria uma sitcom dele que seria muito Pera pica. aí, cara. Me diz, me diz. cara. Não, falando um papo reto. O Tuco não é pica na grande família? É pica. Ele no sitcom solo seria pica, Não com seria. certeza? Talvez não, poderia ser. Então esse é o grande questionamento Essa é a com o grande Rodrigo. Não, eu tô falando na moral, pô, porque não é um dos astros do Real Madrid, você não acha que é? E você Cara, acha... assim, nem Não sei todo, se nem ele é um todo desastre. mundo, eu acho Não? que assim, nem todo mundo tem o perfil de ser dono do time e tá tudo bem, eu velho. Não tem concordo problema também. nenhum. Mas eu acho que a perca de espaço e de tempo de jogo que ele tem, ele não Mas é um é só na jogador reta pra ter. final, ele chegou a ter questão. era quando vale era na o reta Ancelotti, final, mas o Formiga. Ancelotti deu desculpa de que era uma decisão que tinha a ver com questão física. que Questão fica física doente, e tá? emocional, né? Que é um É. outro ponto. Então, acho que Eu o não Rodrigo, sairia que- com a chegada que tem do Xabi muita Alonso. gente que fala aí que é uma verdade, o Rodrigo, às vezes, ele é menos valorizado quando as coisas estão bem, quando ele funciona. Aham. E às vezes ele também é menos cobrado Também. quando não dá funciona. Também, Talvez, concordo. Na por seleção, exemplo, principalmente. na seleção principalmente. Principalmente. Toda hora alguém lembra, o Vinícius não joga É. nada, não jogou nada, não sei o quê, mas Total. pô, Claro. o jogo contra a Colômbia lá, Vou no banheiro Vai rápido. lá, vai o lá. jogo contra a Não, Colômbia lá, por educação, favor, né? não, tudo bem. O jogo contra a Colômbia lá, Leva que o ela lá, Vinícius Carol, fez uma por favor. partida ruim. O jogo Carol, contra leva ele lá. Leva ele lá. o jogo contra a Colômbia, o Vinícius fez uma partida ruim, mas tava lá tentando, brigando por bola e É. deu um chute lá e que Ia saiu ser o gol da gol, vitória. E foi o gol da vitória, Foi. né? Saiu o gol, bateu no maluco e saiu. O Rodrigo apagadaço, apagadaço. Então assim, né, o Rodrigo na Copa lá, ele perde o pênalti. A gente praticamente Sim. não lembra. Não fala. Fica só na conta do Marquinhos. É. Então assim, isso daí é uma coisa. Talvez E do seja- Alisson, que nem vai. e nem do Alisson porque não pegou. É. Então, assim, talvez acho que seja um perfil do jogador que, nos momentos bons, não reconhecem ele tanto quanto ele merecia. E nos ruins também não conhecem. É. O Rodrigo não faz um gol desde fevereiro, eu acho. Eu nem sabia dessa informação, tá vendo? Eu não boto Então, pra assim, jogar. Não, mas ele fala, talvez seja um cara que Não, que não falha. coloque o pé nos holofotes, Pode. mesmo quando tá bem e quando E tá nem mal, quando né? tá Ah. muito mal. Então, assim, é isso. Acho que tem um pouco de postura aqui. Quer ver? Temporada... Não, partidas. Porque você defende muito, eu fico impressionado. Você fala, não, ele tem Eu que ir pro gosto muito. O Liverpool. último gol dele é no dia 4 de março. Nossa. O último gol do Rodrigo Ah, foi na temporada, contra o Atlético de Madrid. contra o Atlético de Madrid na Champions, não foi isso? A Exatamente. gente assistiu Eu, aqui, eu, né? eu gosto Puta muito do golaço, Rodrigo. inclusive, no início do Mas jogo eu e tal. acho que isso, assim, é o importante pra gente ver o tamanho do jogador. Uhum. Você ficar só encostado de lado também. Como né? reage também. É. Acho que Eu acho que é necessário, Acho não que é tem pra. isso. Porque ele vai ser uma super estrela, não, mas pra. Pô, eu acho que ele sair do Real Madrid dá o direito dele jogar na posição que ele sempre quis, que é pela esquerda, que ele não joga lá. E, mano, então vamos ver se ele vai ser isso mesmo. Porque, gente, o bastão foi passado de camisa 10 da seleção pra ele. Foi passado? Foi passado, foi dito. Não, Pô, não tá uma vibe meio Ansu Fati, não? Essa camisa 10 pode dele da ser que seleção seja, mas pode brasileira? ser que esteja, mas foi passado. Porque não foi passado ainda, porque o Neymar ainda teoricamente joga, né? É. Mas ele que passou. É. Quando ele não tá, era o Rodrigo. Não tá nenhum dos dois, pô. Então, tá, o Rodrigo tá, pô, só não tá jogando. Eu fico um Então, pouco- assim, acho que. Eu acho que com o Xabi Alonso chegando, eu também não sairia agora, mas eu pensaria nisso talvez para a próxima temporada. E o Rodrigo Que ainda acho que, é novo, aliás, né? o contrato dele acaba em 27. Não, 28. O contrato dele acaba em 28. O Vini que acertou só até 27. Então, assim, se ele sai no meio do ano que vem, dependendo do que acontecer, o Real ainda conseguiria uma boa grana para vender ele e tudo. E até assim, sair, fazer essa transferência antes da Copa, né? Um pouco Ou tempo pra. depois da Copa. Não, depois eu acho que faz até sentido, mas assim, fazer é. a transferência antes da Copa pra ir fazer. Talvez, mudar pra muito, mudar tudo, o ambiente, mudar país. Porque agora vai vir o Xabi Alonso aí, então eu não sairia agora, né? De repente, Curtiu essa relíquia aí? Pô, isso aqui é Pô, eu fantástico. tinha os isso caras aí. têm- Olha isso aqui, velho. Copa Relíquia. 17. É, tá União ali. Copa E esse União jornal, 87. o Folha de São Paulo, é original? Não é, não. Isso aí é um AD da série do Senna. E tá totalmente completo o álbum aqui. Tá né? completo.
Cara, que espetáculo isso aqui, velho. Isso é Que maneiro. vinha a figurinha Relíquia, carimbada. Aham. As figurinhas É por carimbadas isso que dos quando caras. a parada de 87, tinha nada a ver com quem tava falando Aham, aqui, não, mas pode ir. o consumo do campeonato de 87, da Copa União, foi como o Campeonato Brasileiro, mano. Foi. É. É uma briga muito, eu entendo, eu acho genuíno a briga do esporte. Tem 2 livros muito bons, um que meio que fala a versão do esporte, outro que fala a versão um pouco do Flamengo. É que juridicamente foi bater num lugar que eles tomaram um nó, mas o simbolismo do campeonato, isso aqui era o Campeonato Brasileiro, pô, não tem como tirar Ainda essa tenha memória das... começado de uma maneira totalmente Totalmente, indevida. Porque, assim, se não fosse a Copa União também, aquele ano nem teria o Campeonato Brasileiro, eu acho. Possivelmente. Possivelmente. Foi a Coca-Cola, né? Bancou o campeonato quase todo. E a Globo. E a Globo também, com os jogos sendo escolhidos no Faustão, né? Cara, era isso? Eles mandavam a equipe Que para todos os maneiro. cantos e sorteavam Eles qual mandavam jogo que ia a equipe pra ser... 5 estádios, e que era uma maluquice também, porque Caô! gerava um custo de transmissão para Cara, os anos 80 realmente são os melhores anos que existiram, estádios, pô. e aí era sorteado o jogo que era por causa de negócio de público. Caraca, velho. Caralho. Pra não gerar afastamento de público, Caralho. eles não Entendi, diziam qual jogo que seria, entendi. que era transmitido pra todo Brasil o Brasil inteiro. Aí a Globo botava 4 equipes E aí transmissão sorteava na hora. sorteava na hora o jogo que ia ser passado pro Brasil todo. Pô, que loucura. Pô, os Que anos uma 80 era muito mais maluquice, que A Globo legal. poderia transmitir um Muito mais legal. um Bahia Bahia e e Coritiba Curitiba. pro Brasil inteiro. Cara, olha esse time do Flamengo aqui. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Aldair, Leonardo, Aqui é o Andrade, time, todos. Ailton, Daí, Zico, tirando o Ailton, todos os jogadores de seleção brasileira. Não, falta um ali. Renato, Bebeto, O Zinho. Wright. Tá aí, não? É porque eu achei que tava ali. Não, aqui é de 88. Se fosse de 81, Muito podia legal. estar. Relíquia isso aí, né? que eles Olha os anos sabem, 80, olha os anos 80. Eu Toda já falei vez que pra eu vejo ele, ele, já a falei gente pra bate, ele e vai. ele ficou sem argumento. O quê? nada a ver. Quem pediu a escalação do Wright em 81, Foi o sabe Galo? quem foi? Clube Atlético Mineiro. Olha só, Isso daí hein? está. O Flamengo queria que o Romualdo Arpe Filho apitasse, e aí o Galo falou, não, o Flamengo não vai escolher o Quem vai escolher sou eu. Quem vai escolher Mas sou é eu. porque o Escolheu Atlético escolhia de 2. O Flamengo deu as 2 opções. O Atlético falou, não, esse aqui. Tá bom, entendi, entendi. escolheu Então o quer Clube dizer, Atlético eu não Mineiro. sabia dessa informação, Sim, Vitor já Sérgio vi, Rodrigues. Inclusive, pergunta no voo de quem o Wright viajou. Do Atlético Mineiro? Clube Atlético Mineiro. Pra ver quem que ele ia ferrar. Como é que Olha tá os espião? só! Tava falando de espião Eu aí? sabia Nos anos dessa 80 já tinha espião, informação, viu? Você não sabia só. disso? Já tinha espião nos anos 80. Cara, eu já tive diversas opiniões sobre esse momento da história do futebol brasileiro. Toda hora muda e mudou. Acabou de mudar de novo. É, mas Você é um mentiroso, Matheus! Você é um mentiroso! depois você olha o jogo. Olha o jogo. Você é um aí tu mentiroso. fala. Cara, é porque assim, só pra matar essa parada, eu sempre falo de... Existe a realidade processual. Na realidade processual, eu não tiro a razão do esporte, não. Eu, no lugar do esporte, também teria brigado por aquilo ali. Tá Se tem uma certo. mínima brecha, Sim. e o esporte não tem culpa. Ali era um momento tão zoneado, tão caótico, que a CBF meio que entregou o campeonato pra uma liga, e depois resolveu, não, viu que ia dar certo, Total. vamos fazer de volta. Inclusive ali mudou muita coisa no futebol brasileiro. né? Sim. Os times não tinham nem os escudos licenciados, pô. Nossa. Nessa época. Nem mascote. Nem os mascotes. E fazia não. o contrário. Ah, o Era mascote era licenciado. bagulho da Pagava Disney. Pagava É. o mascote de outra empresa. Sim. 87 mudou Caralho, essa questão não de sabia. branding, dos clubes minimamente tentarem começar a se preocupar com essa parada. A questão de transmissão deu um salto. Então é um campeonato que tem uma relevância gigante Histórico para a mesmo. história do futebol brasileiro. E se Até outro dia era a melhor público. era a Média, melhor média média de de público. público, é. E a melhor média de público no recorte Copa União. Uhum. Pra quando se fala do Ah, Campeonato sim, Brasileiro de é, 87, é. e porque tem horas que a Que galera cada- usa. escolhe o cada Campeonato Brasileiro de lado, 87 é a o melhor favorável. média. Aí quando tu vai ver, a média é da Copa União. Da Copa União. Entendeu? Do módulo verde da Copa União, Exato. no caso. E tem uma outra que é... Caramba. É um belo álbum. Ah, e tem uma outra que diz... A gente já falou aqui da soberba do Flamengo. Essa briga, quem entrasse na justiça primeiro, teria grande chance de levar. Porque do jeito que era feito na época, você ia levando na justiça do local... E depois só subia só no final. Entendi. Que inclusive isso é antes da Constituição, né? Isso é Verdade, antes da questão de Constituição 88, meu é Deus verdade. do céu, faz todo Não tinha sentido. nem- Caralho, é. Não tinha nem essa Mano, era organização outro de Brasil, do de jeito todo que jeito, e o caramba, aham. nem tinha. Caralho. E o Flamengo, achando que só o fato de ser o Flamengo, como o Flamengo ganhou, que ele não precisava, não entrou. Se o Flamengo entra na justiça
ganhou Do Inter, Rio. 1-0 no Inter. No dia seguinte, se ele dá entrada Acabou, é na dele. Justiça do Rio de Janeiro, o Flamengo ganharia todas as sequências Entendi. de coisa, entendeu? E Assim, o Flamengo não entrou. O Márcio Braga não quis entrar e ficou. É porque o advogado bom é do Fluminense, né? A gente já viu isso.